Atos 16, versículo 9 e 10 diz assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua presença entre nós, a Tua voz entre nós, falando aos nossos corações, por meio de Tua santa palavra. Capacita a mim, Teu pequenino servo, ungindo-me com o Teu Espírito Santo, para falar aos meus irmãos, e aos meus irmãos que ouvem a Tua palavra, pensamentos focados em Tua palavra, não dispersos, para que possamos aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer esta noite. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos falar no capítulo 16 de Atos hoje, conforme os irmãos estão vendo na lousa. Nós vamos falar sobre duas conversões diferentes: a conversão de Lídia e a conversão do carcereiro. Elas se encontram neste capítulo 16. São muitos versos, nós não leremos tudo, mas os versículos que li, abrindo a reunião, antes de fazer a oração, mostram que Paulo teve uma visão à noite em que um homem macedônio aparecia para ele e pedindo ajuda: socorre-nos, preciso de ajuda, precisamos de ajuda. Então, após essa visão, Paulo compreendeu, concluiu que Deus estava enviando eles para aquele local, para que ele anunciasse o Evangelho. Então, no versículo 11 em diante, nós temos Paulo em direção àquele destino que ele teve a visão. Ele navegou para cumprir a ordenança do Senhor. Ele entendeu: olha, Deus está me dirigindo para a Macedônia, há alguém lá que precisa ouvir o Evangelho, e é para lá que eu vou. Então ele pegou e começou a navegar até lá. No versículo 13, nós temos a conversão de Lídia, nos versículos 13 a 15. E antes de nós vermos as conversões, nós temos do versículo 13 ao versículo 15 a conversão de Lídia, e nós temos do versículo 27 ao versículo 34 deste capítulo a conversão do carcereiro. Mas antes de falar sobre a conversão destes homens, de Lídia, uma mulher, e um homem, um carcereiro, eu quero responder esta pergunta que está no quadro: o que é conversão? Quando um homem ou uma mulher pode dizer, de maneira legítima, de que é alguém convertida a Cristo? Como está muito claro, de tudo que nós temos estudado há tanto tempo na Palavra de Deus e pelo que nós vemos atualmente, muito do que é dito conversão em nossos dias não é uma conversão verdadeira. Muitos estão se unindo ao que se chama igreja, ou tornei-me evangélico, e com isso, então, conversão, irmãos, não é ir a um novo local. Conversão não é de domingo eu ia para um local, agora eu vou para outro. Conversão não é mudança de vestimenta, eu vestia de um jeito, agora eu visto de outro. Conversão nem sequer é mudança de hábitos, embora um verdadeiro convertido mude seus hábitos, mas não é isso. Uma pessoa que não chegou a Cristo pode mudar seus hábitos. Alguém que tem problemas com bebidas pode frequentar a sociedade anônima lá, dos alcoólicos e tal, alcoólicos anônimos, e vencer a bebida. Isso não... O que é conversão? Vamos imaginar uma cena para que os irmãos visualizem o que é conversão. Imagina que um homem está caminhando. Na frente dele há uma grande placa escrito: pecado e inferno.
Ele está caminhando em direção a essa placa. Às costas dele está escrito Jesus e salvação. Todos os homens sem Cristo, desde que nascem, eles andam em direção ao pecado, aos seus prazeres e ao inferno. Eles caminham para lá. E todos os homens são assim. A conversão é quando o homem vira as costas para aquele caminho de pecado e de inferno. E ele se volta para Jesus e para a salvação. Isto é conversão. É uma mudança de rota. É mudar a direção. Mas como pode um homem que está andando em direção ao pecado e ao inferno, seguindo seus instintos, sua natureza? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Que o homem é nascido em pecado. Que o homem está morto em transgressões. Que o homem não tem desejo por Deus. Todos os homens andam assim, então. Neste destino. Como pode um homem, então, virar as costas para o pecado? Deixar de caminhar rumo ao inferno e virar-se em direção a Cristo e ao céu? Somente com uma atuação milagrosa da graça de Deus sobre este coração. O coração do homem é duro, é mau e é enganoso. Ele pode ouvir 1000 mensagens, 1000 avisos. Se Deus, por sua infinita graça, não tocar neste coração, nunca o homem virará suas costas para o pecado e para o inferno e se voltará. Mesmo que este homem fale, não, eu me tornei um bom religioso, eu creio, eu acredito em Deus, eu creio, eu vou às reuniões da igreja, eu até leio a Bíblia de vez em quando, eu faço minhas orações de agradecimento. O fato é que para um homem dar as costas para o pecado e voltar-se para Deus, há que se ter uma obra no interior deste homem. Externamente um homem pode mudar hábitos, mas somente Deus pode mudar o interior, mudar o coração destes homens. Fazer com que o homem passe a odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. Esta é uma obra da graça de Deus, na qual o homem não tem participação nenhuma. A Bíblia diz que os homens estão mortos em delitos e pecados. E diz que este homem, sem Deus, sem Cristo, é um homem que possui um coração de pedra. Insensível. Por que um coração de pedra? Porque este coração é insensível às verdades de Deus, à vontade de Deus. Insensível à sua culpa e pecaminosidade. Insensível. Assim é o homem. Mas como ele está morto e tem um coração de pedra, não há nada que este homem possa fazer. Não há o que ele possa fazer, a não ser que o médico dos médicos pegue este homem morto, abra seu peito, retire o coração de pedra e coloque dentro dele um coração de carne. Mude a sua mentalidade e coloque em seus pensamentos a palavra e a vontade de Deus. Irmãos, somente Deus pode fazer isso no coração e na mente de um homem. Por que um homem passa a amar a palavra de Deus? Porque Deus mudou a sua maneira de pensar. Porque um homem passa a sentir o seu pecado, a sua culpa? Porque Deus retirou o seu coração de... Normalmente, e este é o seu meio, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, não importa se é numa conversa entre amigos, não importa se é quando você está no seu dia a dia de trabalho, você encontra uma pessoa que não conhece a Cristo, e você começa a falar que Cristo morreu para salvar pecadores, que Ele é um pecador e que precisa da graça de Deus. Deus utiliza a pregação da palavra, a verdade. Este é um instrumento, este é o bisturi que Deus utiliza para abrir o peito e mudar o coração desta pessoa, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne. Deus não conhece outro meio a não ser sua palavra. A fé vem pelo ouvir.
Por isso, nós devemos pregar o Evangelho. Nem sequer convidar uma pessoa para ir a uma reunião é pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar a palavra, porque é o único meio que uma pessoa se converta. É claro que se ela vier à reunião, ela pode ouvir a palavra do Senhor e ser convertida. Mas o pregador pode pregar 1000 sermões. Ele pode ser o mais eloquente, o melhor pregador que já existiu. Ele pode ter o maior poder de convencimento. Tudo isso é nada sem a ação do Espírito Santo e da graça de Deus tocando no coração. Por outro lado, nós podemos ter uma pessoa simples, que não é tão eloquente, mas que no poder do Espírito Santo fale 2 versículos para uma pessoa, 1 versículo para uma pessoa. A Bíblia chama isso de nascer de novo. Nascer de novo é quando Deus vivifica uma pessoa que estava morta. E a conversão é quando essa pessoa então vira as costas para o pecado, vira as costas para o inferno e agora caminha em confiança para Cristo. Bom, tendo definido o que é conversão e o que não é de maneira bem rápida e simples, vamos falar agora sobre 2 conversões diferentes. Porque, como assim 2 conversões diferentes? Você não disse que só há um tipo de conversão, é que quando Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne, quando Deus muda a mentalidade, quando a pessoa vira as costas para o pecado e se volta para Cristo? Sim, mas as circunstâncias podem mudar. Deus pode agir de maneira diferente com as pessoas. Sempre utilizando a pregação, a fé e o arrependimento, para que essas pessoas cheguem a Cristo. Vejam agora a diferença entre o caso de Lídia, que teve uma suave conversão. Nós vamos entender por que suave. Nós vamos ver o caso do carcereiro, que teve uma dura conversão. Ele sofreu antes. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali haviam concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Veja o que o texto diz. No sábado, se você conhece um pouco a Escritura e conhece um pouco da forma como Paulo pregava e anunciava o Evangelho, Paulo sempre ia às sinagogas, e normalmente nos sábados. Ele chegava nessas sinagogas e a partir do Velho Testamento ensinava a respeito de quem era Cristo. Nesta cidade não havia uma sinagoga. Talvez porque esta cidade fosse muito romanizada e não tão judaica. Então ele não tinha uma sinagoga, mas ele procurou um lugar de oração, onde provavelmente encontraria judeus ou pessoas convertidas ao judaísmo, que temiam a Deus de alguma maneira. E ele foi até esse lugar. Chegando neste lugar, ele encontrou apenas mulheres orando. Não encontrou ali muitos homens. Na verdade, nenhum. Somente mulheres estavam ali orando. Essas mulheres, de alguma maneira, temiam a Deus. O que significa isso? Que essas mulheres eram salvas? Não exatamente, porque Paulo precisou pregar o Evangelho a elas. Mas que elas estavam, de alguma maneira, já com o seu coração constrangido por Deus e buscando a Deus. Faltava-lhes o anúncio do Evangelho. Então Paulo viu aquela oração, viu aquelas mulheres e ele começou a anunciar o Evangelho ali. O versículo 14 diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Esta é uma conversão suave. Por que suave? E talvez muitos de nós tenham tido conversões
suaves. Talvez você tenha nascido em um lar em que seus pais fossem cristãos, ou sua mãe. E você nasceu num lar onde orações, a leitura da Bíblia, fossem comuns. Você não experimentou tão profundamente os danos do pecado. Você foi guardado por Deus e no momento oportuno Deus lhe abriu o coração. Você não foi tão fundo no lamaçal do pecado. E você teve uma conversão suave. Mas veja, o texto diz: o Senhor lhe abriu o coração. E não existe outra maneira. Não é que Lídia era uma boa pessoa e ela abriu o coração. A salvação pertence ao Senhor. É só Deus que pode abrir o coração das pessoas. É só o Espírito Santo que pode convencer as pessoas. Nem por isso nós devemos deixar de pregar. Por que então você prega se é só o Senhor que pode? Porque Deus usa este meio. Foi este meio que Deus escolheu. E Ele abriu o coração. Conversão é clara, porque no versículo 15 já diz: depois de ser batizada. Veja que uma coisa é muito clara nos evangelhos. Assim que uma pessoa crê em Cristo, ela é batizada. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E uma mudança de coração é operada. Nós vemos aqui uma das graças e algo que só o Espírito Santo pode fazer no coração dos crentes, que é esta mulher querendo dar hospitalidade a estes. Ela diz: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. Há muitas exortações na palavra de Deus aos crentes dizendo: sede mutuamente hospitaleiros. Mas isso não é forçosamente, é porque o Senhor muda o coração dos crentes para que eles sejam assim. E essa foi a primeira mudança vista em Lídia. Esses pregadores, talvez, nem sabemos se eles tinham um lugar para ficar. Mas quando chegaram ali e pregaram o Evangelho, ela disse: agora eu criei no Senhor. Ela demonstrou hospitalidade. Esta é uma suave conversão, irmãos. E quem dera se todas as conversões fossem assim. Quem dera para todas as pessoas que nós anunciássemos o Evangelho, o Senhor lhes abrisse o coração e elas viessem assim, tão suavemente ao Evangelho. Mas as pessoas que precisam vir por meio de circunstâncias duras, e o Senhor utiliza estas circunstâncias. Nós não vamos ler, irmãos, mas do versículo 16 até o versículo... Depois dessa conversão de Lídia, Paulo, andando pela cidade, encontrou uma jovem endemoniada. E esta jovem o seguiu por dias, dizendo: olha, endemoniada. Então o Satanás falava pela boca dela: olha, estes homens são homens de Deus e anunciam a vocês o caminho da salvação. Por dias, esta mulher seguia Paulo, Silas e os demais irmãos que estavam juntos e ficavam falando: olha, estes são homens de Deus, eles anunciam a vocês o caminho da salvação. O texto diz que Paulo se irritou com isso. Mas presta atenção no que era dito: estes são homens de Deus que vos anunciam o caminho da salvação. Não era mentira, porque Satanás não tem parte nenhuma na obra do Senhor. Paulo não precisa da promoção ou da divulgação de Satanás. Nada disso. Então, ele expulsou aquele demônio em nome de Jesus Cristo. E aquele demônio saiu daquela moça. Só que, como essa moça tinha aquele espírito de adivinhação sobre a vida dela, muitas pessoas ganhavam dinheiro, faziam comércio daquilo. Os comerciantes locais ganhavam muito dinheiro com aquilo. E eles ficaram irritados com aquilo. E o que eles fizeram? Tumulto. E dizendo que Paulo estava trazendo confusão e tumulto. E o que fizeram com Paulo? Veja no versículo 23 deste capítulo. 22, perdão. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere,
ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Preste atenção. Por expulsarem um demônio, por estarem pregando o evangelho, a multidão se alvoroçou. Pegaram estes homens, rasgaram as suas vestes e lhes deram muitos açoites. Os guardas que prenderam colocaram ele sob os cuidados de um certo carcereiro. Disse: guarda ele aí. O que o carcereiro fez? Tratou eles de maneira dura e prendeu os pés deles no tronco. Agora, antes de prosseguirmos, qual foi o primeiro versículo que lemos antes de fazer a oração? É de que Deus havia aparecido a Paulo numa visão e disse que um homem macedônio clamava por ajuda. E ele tinha concluído então, a partir desta visão, que ele deveria ir anunciar o evangelho, que ele deveria pregar às pessoas. Passa-se não muito tempo, ele pensa estar obedecendo ao Senhor e ele termina com as suas costas cheias de vergões, sangrando, com os pés amarrados num tronco, presos a um tronco, preso. Aí, será que eu realmente ouvi a voz de Deus? Será que eu tive a conclusão correta quando Deus falava comigo? Porque agora eu estou aqui com as costas cheias de vergões. Eu estou com meus pés. Nós poderíamos pensar isso, mas não esse homem de Deus. No versículo 25, diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Imagine aquela prisão, uma masmorra. Se você pensa que prisão hoje em dia é ruim, é um lugar horrível, onde se tem muita gente numa cela em condições ruins, nós não fazemos ideia do que é uma prisão romana naquela época. E do que é estar com os pés amarrados no tronco, tendo seu corpo todo chicoteado com vergões e sangrando. Mas à meia-noite, orando e louvando a Deus. Louvando ao Senhor que os salvou por graça. Que eles entendiam que são leves e momentâneas as tribulações, comparadas ao peso de glória que os aguarda. Os prisioneiros podiam olhar para ele e falar: esses dois são loucos? Eles estão malucos? Eles estão orando e louvando a Deus, eles estão cheios de vergão nas costas, nem deu tempo de secar o sangue nas costas dele, eles estão orando e louvando a Deus. Irmão, o verdadeiro convertido, o salvo pela graça de Deus, ele passa pelas circunstâncias mais difíceis, mas se ele tem aprendido do Senhor, ele está sempre grato. Ele está sempre louvando ao Senhor. Não importa quais sejam as suas circunstâncias. Não é fácil isso. Mas aqueles que têm aprendido do Senhor e que têm seus corações gratos pela salvação, que entendem que o aqui e agora é passageiro. Que aqui são leves e momentâneas tribulações e todos nós teremos que passar por elas. Mas quando eles olham que eles eram merecedores do inferno, que eles passariam a eternidade inteira longe de Cristo, mas que Deus abriu os seus peitos, tirou o coração de carne, de pedra, e deu um coração de carne, que Deus os salvou, então eles podem ser gratos por qualquer. Mas o versículo 26 diz: de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de... Então, Paulo estava lá orando, louvando ao Senhor, de repente algo acontece, está todo mundo livre. Aí o versículo 27 diz: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então nós estamos vendo aqui o carcereiro viu aquela situação, ele pensou: se esses presos escaparem, a coisa não vai ficar boa para mim. Talvez ele pudesse até morrer de fato, ou pegar uma prisão perpétua, sei lá. Os presos estavam sob o cuidado dele.
Então ele ia se suicidar, ele ia tirar a vida. Lídia era uma mulher temente a Deus que, quando ouviu a palavra do Senhor, suavemente seu coração foi aberto e ela ouviu o chamado do Senhor. Já esse carcereiro, irmãos, olha a situação dele. Ele está a ponto de... A verdade, irmãos, é que Cristo muitas vezes salvou pessoas em tais quadros de depressão, em tais quadros de estarem à beira da morte. Cristo se compadeceu. Este era o homem macedônio que pedia socorro na visão de Paulo. Era o carcereiro. Este era o homem que pedia socorro. Ajuda-nos, socorre-nos. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Isso aqui é maravilhoso. Sabe por que o carcereiro pediu luz, irmãos? Ele estava numa masmorra que não se via nada. A questão é, como é que Paulo falou para... Se ele pediu uma luz para enxergar e chegar até lá, como é que Paulo viu que ele estava com uma espada a ponto de tirar a vida? Sem dúvida, porque o Espírito Santo encheu a boca do seu servo para falar isso. Não te precipites, não te faças mal algum, no momento exato, na hora certa, para que aquele homem não tirasse a sua vida. E quando ele chegou trêmulo, ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Depois, versículo 30, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer? Irmãos, este homem estava a ponto de tirar a sua vida. Agora ele está trêmulo. A sua conversão é dura em que sentido? Porque ele agonizou muito. As circunstâncias que o envolveram o fizeram sofrer muito. Muitas pessoas chegam a Cristo assim, tendo que sofrer muito com circunstâncias, tendo apanhado muito, tendo ido muito fundo no lamaçal do pecado. Muitos, na tristeza, na depressão, chegam ao ponto de pensar em tirar as suas vidas. Mas não há poço tão fundo que a graça... Aquele carcereiro, naquelas condições, sem dúvida, não era um homem que vivia trêmulo com muitas coisas, não, irmão. Ele, sem dúvida, já tinha seu coração endurecido de ver tanta gente apanhando, tanta gente presa, tanta maldade. Quem vive num ambiente desse não tem um coração muito amolecido. Tem um coração duro. O que ele vê diariamente... Mas ele chegou trêmulo, prostrou-se e fez a pergunta mais importante: o que eu devo fazer para ser salvo? Poucas pessoas têm essa pergunta. Muitas delas, na verdade, às vezes suspeitam que já são salvas, sem nem entenderem o caminho da salvação. O que eu devo fazer? Versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Simples assim? Eu só devo crer em Cristo e eu serei salvo. É simples assim. Mas o que é que Paulo estava dizendo aqui? Crê, acredita? Acredita em Jesus? É só um... Isso que significa esse crer? É mais do que isso, é confia. Confia inteiramente em Cristo para a sua salvação. Confia que o que Cristo fez na cruz do Calvário garante perdão dos seus pecados. Dê as costas para o pecado, isso é arrependimento. Vire-se para Cristo, isto é fé. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a própria casa, para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus,
manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O resultado da conversão de Lídia, daquela mulher que teve uma suave conversão, foi falar: se vocês me consideram fiel, fiquem na minha casa a partir de agora. Não durou muito a estadia de Paulo lá na casa de Lídia, porque ele foi preso logo em sequência. Mas o resultado da conversão deste homem foi lavar os ferimentos que talvez ele mesmo também tivesse causado, oferecer a eles comida, recebê-los em sua casa. Esses são os efeitos, os resultados da mudança de coração na vida deste homem. Ele que era um homem duro, agora está lavando as feridas dos prisioneiros, está oferecendo comida a ele, lavando vergões dos açoites. Ele foi batizado e todos da sua casa. E o texto termina dizendo que ele manifestava grande alegria. Este homem chegou ao momento de se suicidar, momento mais agoniante, uma depressão profunda, um desespero completo pela vida, completo, não há uma tristeza, eu vou tirar a minha vida, não tem mais o que fazer, não tem saída para mim, acabou, eu vou tirar a minha vida, para depois da conversão estar alegre, por ter crido em Deus. O que é a salvação? O que é cantar louvores estando com vergões nas costas? Aqui nós vemos hoje, irmãos, a suave conversão de Lídia e a dura conversão deste carcereiro. Não importa quais sejam os meios que Deus vai utilizar, mas que Deus alcance cada vez mais corações, utilizando também as nossas vidas para pregar o Evangelho a outras pessoas. Talvez alguém pudesse olhar para Lídia e falar: é uma mulher que vai se converter, né? Se pregar, ela é temente a Deus. Mas quem olharia para o carcereiro e diria algo assim? Por isso, irmãos, não há impossíveis para Deus. A salvação pertence ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos pela meditação na Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Ó Senhor, aqueles cujo coração estão distantes e frios, que o Senhor possa aquecer. Que o Senhor possa fazer de nós o que fez com Paulo e Silas e colocar louvor em nossos lábios, em qualquer situação que estejamos. Obrigado, Senhor, por mudar o coração dos Teus servos, por nos dar um coração para amar a Tua Palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor.